Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. Sexto ano, 8º capítulo. Capítulo 8. Autoconhecimento. Em nossa jornada, já nos deparamos com uma série de características e atitudes que podem nos ajudar a desenvolver o empreendedorismo e aprender, desde cedo, a organizar nossa vida financeira. Aprendemos o papel do dinheiro na aquisição de bens e serviços que suprem nossas necessidades, a consumir de forma mais consciente e a importância das atitudes e dos comportamentos empreendedores na construção do nosso futuro. Para que possamos tirar o máximo de proveito desses conhecimentos e utilizá-los de forma responsável, temos de exercitar algo muito importante, o autoconhecimento. Precisamos conhecer nossas emoções e compreender que elas também são um componente importantíssimo nas decisões que tomamos. O autoconhecimento é fundamental para a afirmação de uma pessoa nas suas mais variadas atividades na vida. Com a reflexão sobre suas ações, qualidades e características, podemos reagir melhor em determinadas situações. Conhecer a si próprio é um processo lento que pede, antes de tudo, muita paciência e senso crítico, pois não é fácil admitir fraquezas, inquietações e, principalmente, reconhecer defeitos próprios. No entanto, sem esse exercício, fica muito difícil organizar nossa bagagem de vida, já que não sabemos exatamente o que podemos carregar e o que não podemos. Sem o autoconhecimento, a pessoa corre dois riscos: não desenvolver seus pontos positivos, simplesmente porque não os conhece bem, e ficar refém dos pontos negativos, porque, sem os conhecer, fica mais difícil trabalhá-los. Para início de conversa. Do conflito à sabedoria. Em determinado momento de sua vida, você provavelmente já ficou isolado em um lugar para refletir sobre um assunto qualquer, talvez tenha sido por um desentendimento com um colega ou mesmo por ter desejado passar a tarde na casa de um amigo, e seus pais não o terem permitido. O fato é que, nesse isolamento temporário, a reflexão sobre muitas situações e comportamentos ocorre de forma mais intensa. No momento de sua insatisfação, muito provavelmente, você não deve ter pensado que as outras pessoas pudessem estar certas, mas, apenas não aceitou tal situação. Depois de algum tempo, começamos a ter uma melhor compreensão sobre o ocorrido e, então, assumimos o nosso próprio erro. O pedido de desculpas é uma atitude louvável de crescimento próprio e de enriquecimento do autoconhecimento. Essa etapa, quando realizada com sinceridade, revela que chegamos a um patamar elevado de compreensão e conhecimento próprio, demonstrando que não desejamos mais repetir tal comportamento. Passamos boa parte do nosso tempo convivendo com outras pessoas e realizando atividades em coletividade. Embora pareça difícil admitir, o conflito sempre existirá, ele é inevitável e, quando sabemos lidar com ele, aprendemos muito sobre nós mesmos. Discutindo o conteúdo. Lidando com as emoções. O autoconhecimento, como o próprio nome diz, é o processo de conhecer a si mesmo. Trata-se de um processo contínuo, porque sempre temos novas vivências que podem nos revelar características nossas que ainda não conhecíamos bem. Ele tem início muito cedo, desde que começamos a perceber nosso lugar no mundo, e deve ser sempre cultivado. Todos os dias, a cada experiência que vivenciamos, aprendemos coisas novas sobre nós mesmos. Porém, podemos tirar mais proveito dessa capacidade de aprender se exercitarmos a autoanálise e a autocrítica de forma sistemática, ou seja, se estabelecermos conosco o compromisso de aprender cada vez mais sobre nós. Mas, o que podemos e precisamos conhecer sobre nós? Basicamente, podemos observar tudo aquilo que já estudamos: comportamentos, atitudes, habilidades, competências, etc. É necessário, porém, destacar um ponto fundamental dessa bagagem: nossas emoções. Aquilo que desempenhamos também depende das nossas emoções. Por exemplo, se você se preparou muito para uma avaliação importante, mas, no dia de realizá-la, seu bichinho de estimação amanheceu doente, é muito provável que você não tenha um desempenho tão bom quanto teria se estivesse com as emoções equilibradas.
Acontece que perdas e ganhos são inevitáveis, e a maneira como lidamos com isso pode ser trabalhada desde cedo. Esta é a importância do autoconhecimento. Vimos nas páginas iniciais deste capítulo que o autoconhecimento é o processo pelo qual a pessoa conhece a si própria. Vamos estudar também que podemos controlar possíveis situações desconfortáveis com os outros por meio da tolerância e da reflexão. A essa habilidade de lidar com sentimentos e equilibrar emoções, sendo elas positivas ou não, dá-se o nome de controle emocional. As emoções se manifestam em qualquer meio social, seja ele a escola, o trabalho, o convívio com as amizades, com a família, etc. Elas também podem conduzir ao sucesso ou ao fracasso, dependendo de como iremos conduzi-las nas situações extremas na vida. Para que você entenda melhor a importância do controle emocional, leia a parábola a seguir. Cicatrizes. Certa vez, o pai de um menino lhe deu um saco com pregos e disse que, cada vez que ele perdesse a paciência, deveria pregar um atrás da porta. No primeiro dia, ele pregou 37 e, nas semanas seguintes, à medida que aprendia a controlar seu gênio, pregava cada vez menos. Com o tempo, descobriu que era mais fácil se controlar do que pregar pregos atrás da porta, até que chegou o momento em que ele conseguiu se controlar durante todo o dia. Depois de informar isso a seu pai, este lhe sugeriu que retirasse um prego a cada dia que conseguisse se controlar. Os dias se passaram, e o jovem pôde finalmente anunciar que não havia mais pregos atrás da porta. Seu pai o pegou pela mão, levou-o até a porta e lhe disse: Meu filho, vejo que está trabalhando duro, mas olhe todos esses buracos na porta. Nunca mais ela será a mesma. Cada vez que você perde a paciência, deixa cicatrizes exatamente como as que vê aqui. Você pode insultar alguém e retirar o insulto, mas, dependendo da maneira como fala, poderá ser devastador, e a cicatriz ficará para sempre. Uma ofensa verbal pode ser tão daninha como uma física. Os amigos são joias preciosas que nos fazem rir, que nos animam a seguir adiante e nos escutam com atenção. Além disso, sempre estão prontos a abrir o coração.